E aconteceu algo inesperado que fez o Bitcoin cair mais de 3% hoje. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin. Vou comentar aqui também dos dados macroeconômicos. Aconteceu algo inesperado e ruim para o Bitcoin, para as criptomoedas e para os ativos de risco. E também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin. Então bora lá, mas antes de continuar, pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força e se tiverem algum comentário, deixarem aí embaixo, beleza? Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Na mínima do dia, o Bitcoin chegou a cair mais de 3% e tem algumas coisas acontecendo aí, galera. Vamos por partes, tá? Ontem, né, o Bitcoin parecia ou fez um sinal claro ali de rompimento da resistência dos 49.100 que eu havia falado há muitos dias atrás, tá? Graficamente, pessoal, olhando só o gráfico, sem olhar o que causou esse movimento de queda de hoje, a gente teria aqui um possível pullback, tá? O mercado rompe e volta para retestar o nível que rompeu. Isso é extremamente normal. Então daria para interpretar que o mercado está fazendo esse movimento. Ele subiu, rompeu, agora voltou para retestar ali a região dos 49 mil aproximadamente para depois continuar subindo. Isso é a análise gráfica por trás desse movimento, tá? Indo aqui para os gráficos de uma hora, é difícil de ver algum padrão muito claro aqui, tá? O mercado ainda está se definindo, mas a gente tem que olhar para o que causou esse movimento de hoje e na minha visão não teve nenhum motivo interno do mercado de criptomoedas. Acredito que esse movimento de queda de hoje, ele foi causado pelo senhor mercado americano, galera. Olhem só, tá? A performance do SP500 hoje foi ruim. O SP500, da máxima até a mínima do dia, ele chegou a ter uma queda de quase 2%, que é muito para o SP500, tá? A gente está falando do índice que engloba as 500 maiores empresas em valor de mercado dos Estados Unidos listadas em bolsas. Ou seja, isso aqui é um sinal de que aconteceu algo grave e o que aconteceu eu havia avisado ontem aqui, tá? Muitas pessoas estão falando, nossa, Tainan, você falou de alta, não sei o quê. Não, eu avisei. Gente, temos que ver como vão vir os dados de inflação amanhã. No caso, estava me referindo a essa terça-feira e a coisa ficou feia, galera. Tivemos os dados de inflação tão aguardados, saíram às 10h30 da manhã e todos acima da expectativa, todos piores do que o mercado esperava, né? A gente teve o núcleo do CPI ali que veio em 0,4%, quando a expectativa era 0,3%. Em dezembro ele tinha crescido 0,3%, então mostra que deu uma acelerada da inflação ao consumidor nos Estados Unidos no mês de janeiro de 2023, tá? De 2024, em relação a dezembro de 2023. Então a gente tem uma situação aí perigosa, complicada para o Bitcoin, para as criptomoedas, porque esses dados de inflação, como o índice Shake, também veio acima da expectativa, né? A expectativa do mercado era que a inflação caísse de 3,4 para 3,1, tudo acima da expectativa. Era que caísse de 3,4 para 2,9, caiu para 3,1, caiu menos do que o mercado esperava. Isso significa o seguinte, pessoal, pode ser que o Fed demore a cortar os juros, tá? Não sei se vocês se lembram, nos últimos dias aí, algumas semanas atrás, tivemos a última reunião do Fed, né, de janeiro, e uma coisa que marcou muito ali foi que o Fed, o Jerome Powell, no caso, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que responde pelo Banco Central dos Estados Unidos, no pronunciamento ele disse, tá, que talvez ele deu evidências de que talvez não vão cortar os juros em março. E o que ele falou foi o seguinte: temos que esperar e ver se a inflação vai cair de forma consistente. Tá? Cair de forma consistente significa cair mês após mês, né? No caso, principalmente dentro da expectativa ou até abaixo dela. Mas não é isso que esse dado de inflação de janeiro está mostrando. Pelo menos o que a gente está vendo aqui, tá? A gente está vendo que o dado veio acima da expectativa e isso sinaliza que a inflação não está caindo de forma consistente, então reforça aquilo, tá? Os juros não vão cair em março e se a inflação começar a acelerar, se isso daqui que a gente está vendo agora em janeiro for uma tendência, pode ser que não caia nem em junho, tá? Então, por isso que o mercado se frustrou tanto, esse dado veio de uma forma aí que surpreendeu negativamente o mercado. Tainan, o que tem a ver juros com Bitcoin, com criptomoeda? É simples, pessoal, quando os juros sobem, as criptomoedas tendem a cair. Se eles ficam altos, as criptomoedas tendem a cair. Se eles caem, as criptomoedas tendem a subir, tá? Porque os juros, ele é o preço do dinheiro, basicamente, né? Se o dinheiro começa a se desvalorizar, se você ganha menos deixando o dinheiro parado na poupança, na renda fixa, você tende a procurar outras coisas que rendam mais, tá? Então, as pessoas, quando os juros caem, procuram investimentos alternativos, investimentos em ações que geram dividendos ou ações que podem se valorizar, criptomoedas, tá? Então, as pessoas passam a se aventurar mais. Então,
Basicamente, o que esse dado fez hoje foi reforçar que os juros podem ficar altos, o que é péssimo para o Bitcoin, tá? Então, deu uma freada no rally do Bitcoin. E na minha visão, em relação a isso, pessoal, a gente tem que ver os próximos dados, tá? Essa semana a gente vai ter vários dados macroeconômicos, mas para mim o mais importante da semana foi o de hoje mesmo. Sexta-feira a gente tem inflação ao produtor de janeiro. Vamos ver se a inflação ao produtor de janeiro também subiu. Se tiver subido, aí a coisa complica, tá? Na semana que vem, pessoal, não temos muitos dados, tá? Semana que vem é uma semana vazia de dados. E eu agora acho que a gente tem que esperar aí para ver os próximos dias, quando saírem dados aí ligados à inflação. Pronunciamento do Fed, qualquer pronunciamento do Fed agora é importantíssimo para o mercado medir, tá? Como que o Fed está interpretando esses dados que a gente teve hoje. Embora o Fed goste mais do núcleo do PCI do que do CPI, o CPI também é importante para o mercado, tá? Não dá para ignorar um CPI. Essa semana sem muitos dados, semana que vem sem muitos dados, mas nas próximas semanas, quando a gente tiver pronunciamentos do Fed, mais dados macroeconômicos, o mercado vai estar de olho, tá? Por exemplo, vamos supor que amanhã, né, no caso quinta-feira, depois de amanhã, a gente tem o núcleo de vendas no varejo e venda no varejo acima da expectativa, tá? De janeiro. Índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia acima da expectativa. Isso aí iria jogar mais um balde de água fria no mercado, tá? Porque a gente já está vendo aqui a inflação um pouco acima do esperado e a economia acelerando. Se esses dados mostrarem isso, é um péssimo sinal, tá? Um sinal de que o Fed pode manter os juros altos por mais tempo. Então, temos que aguardar. E, galera, como eu disse, não temos muitos dados macroeconômicos, mas a gente agora tem que ficar de olho na análise de sentimento do Bitcoin, porque através dela a gente consegue medir e muitas vezes antecipar movimentos do mercado, tá? Já que a gente não vai ter muitos dados, a gente tem que olhar bastante para o gráfico do Bitcoin para análise de sentimento. E hoje aconteceu algo, tá? À medida que o mercado caiu, a gente teve o long short ratio subindo, mostrando que a proporção de pessoas apostando na baixa para pessoas apostando na alta diminuiu, ou seja, teve posições short sendo fechadas, tá? A gente vê aqui que o open interest subindo e o long short ratio subindo, tá? Aliás, o open interest caindo e o long short ratio subindo. Mostra pessoas fechando posições que apostavam na queda. Provavelmente as pessoas que lucraram com esse movimento de queda hoje do Bitcoin, elas foram fechando ou realizaram lucro, tá? Então, isso aqui dá uma sensação de lateralização para o mercado. Geralmente, quando o open interest cai, ele lateraliza, mas, como eu sempre digo, a gente tem que estar acompanhando isso daqui todo dia. Não adianta eu fazer uma análise aqui e querer achar que daqui a 2 dias o mercado vai seguir a análise sem eu fazer mais nenhuma análise, tá? A análise tem que ser atualizada todo dia, por isso que quase todo dia eu posto vídeo aqui no canal. E a gente tem que ver como que esses dados de indicadores de sentimento vão ficar. Mas, no geral, a gente ainda tem mais pessoas apostando na queda do que na alta, o que, em tese, indica ainda possibilidade de subida para o Bitcoin, tá? Menos do que ontem, o que a gente via ou nos últimos dias, mas ainda tem, tá? O Bitcoin foi puxado aí pelos dados macroeconômicos e nem tanto pelo mercado de criptomoedas. E também não podemos deixar de olhar aqui os indicadores de sentimento do Bitcoin. Aqui na High Block no Rich Map de 7 dias, a gente vê o seguinte, pessoal, a gente vê bastante liquidez aí para todo lado, né? Acima, abaixo. Porém, aparentemente tem mais abaixo, tá? Principalmente concentrado na região dos 46 mil. Só que essa liquidez começou a se formar quando o Bitcoin estava nos 48, antes da subida para os 50, tá? Então, eu não sei até que ponto ainda existe essa liquidez ali, tá? Muitas pessoas podem ter fechado posições, então não dá para saber. E aqui na região dos 51.700 tem muita liquidez, tá? Então, isso para mim indica que teria uma chance maior aí de o Bitcoin buscar a região dos 51.500 por aí, tá? Se a gente for aqui para o Liquidation Rich Map de um mês, que também é extremamente importante de ser analisado, né? A gente sempre tem que estar de olho aqui no que está acontecendo. E aqui a gente vê o seguinte, pessoal, temos liquidez acima, mas de acordo com o mensal aqui, teria muito mais liquidez abaixo. Tá? O difícil é saber se essa liquidez abaixo continua lá, né? Porque, como eu disse, o mercado subiu bastante depois disso, então as pessoas que estavam com liquidações nesses pontos aqui podem ter fechado. Mas o que me chama atenção agora, pessoal, é que a gente ainda tem bastante liquidez aqui acima, tá? A liquidez, o ponto com mais liquidez e próximo seria a região ali dos 51 mil dólares até 51.700, bastante liquidez. Então, para mim, significa que daria ainda para as baleias jogarem o Bitcoin ali na região dos 51 mil. É lógico, se o mercado americano deixar, a gente sabe que dificilmente o Bitcoin vai performar bem se o mercado americano começar a cair de uma hora para outra, tá? Mas o que eu tô vendo aqui
é que a gente tem, assim, espaço para mais uma subida. Eu vejo alta probabilidade o Bitcoin buscar até a região dos 51.500, dado que há muita liquidez. E, inclusive, galera, depois desse movimento de queda que a gente teve, começou a se formar muita liquidez ali nos 50.700, tá? Então, das últimas horas aí, dos últimos dias, a gente está com mais liquidez acima aqui na minha visão, o que pode fazer com que as baleias joguem o mercado, tá? A gente ainda tem mais pessoas apostando na queda, conforme a gente viu ali nos indicadores do TRDR, e aqui a gente vê mais liquidez acima. Então, eu vejo um cenário aí aberto, um cenário livre para o Bitcoin buscar aquela região ali dos 51 mil e poucos dólares nos próximos dias. Não sei dizer que dia, que horas que isso vai acontecer, tá? Impossível você saber exatamente o momento em que vai acontecer, principalmente, né, porque a gente sabe que o Bitcoin, ele é o rabo do cachorro, tá? O mercado americano se mexe e como se o mercado americano fosse o cachorro e o Bitcoin fosse o rabo do cachorro, tá? O rabo do cachorro não controla o cachorro, mas o cachorro controla o rabo, vamos dizer assim, tá? E a gente também não pode deixar de falar, pessoal, daquelas moedinhas que eu estava falando nos últimos dias, tá? Muita gente começa a ficar, ai meu Deus, não vai subir. Gente, é o que eu falei nos últimos dias, isso aqui é praticamente aposta, tá? Falei da LUNC, né, que é uma moeda que na minha visão tá fazendo um padrão gráfico aí que teria um potencial de subida bom, tá? Mas como eu disse, tudo depende do Bitcoin. Se ele continuar subindo, é bom para essas criptomoedas. Se ele ficar estável ali na região dos 50 mil, é ótimo, tá? A melhor coisa que acontece, o melhor momento de valorização de altcoins acontece quando a gente tem aí o Bitcoin dar uma subida e depois ele fica estagnado um tempo, tá? Se acontecer isso, aí eu acho que a probabilidade da LUNC subir aí nos próximos dias é alta. E se acontecer o pior, né, que o mercado começar a cair, corrigir sem parar, aí é o pior dos mundos, tá? Porque aí as criptomoedas tendem a cair muito mais e por isso que eu disse nos últimos dias, é uma aposta arriscada, tá? A gente tem aí possibilidade de ganhar e como eu disse, tá? Uma aposta aí que matematicamente ela pode fazer sentido, tá? Porque você pode ganhar mais do que você está arriscando, bem mais, inclusive. Então, eu tô com uma aposta pequena, tá? Não coloquei o valor alto, coloquei o valor que eu posso perder. O stop nessas criptomoedas pequenas, como a LUNC, é o valor que você pode perder, tá? Você coloca ali o que você pode perder, se der certo, ela vai subir e multiplicar várias vezes, você vai ter um retorno bom, se der errado, você deixa lá e fica segurando eternamente até chegar o dia que sobe, tá? Mas gráfico tá apontando isso. Outra moeda aí também que eu tenho que atualizar aqui rapidamente é a API 3, né? Fez o triângulo ascendente, rompeu ele para cima aí nos últimos dias e hoje tá caindo, né? É normal, o Bitcoin tá caindo, essas criptomoedas caem e na minha visão, essa moeda poderia cair aqui até para a região dos 3,30 dólares, que eu comentei no vídeo que eu falei dela, tá? Que se ela cair aqui, aí passa a ser uma entrada mais interessante porque é no ponto do pullback, tá? Geralmente o mercado quando rompe ele volta, faz o pullback e depois vai. Então, se acontecer de o Bitcoin lateralizar nos próximos dias, é o melhor dos mundos. Bitcoin fica estável ali nos 50, 48, 49, aí o pessoal pode começar a ir para as altcoins. E como a gente não tem muitos dados macroeconômicos mais essa semana, e principalmente na semana que vem, se o mercado americano também ficar estável, aí a gente pode ter algo aí muito bom para essas altcoins, tá? Também existe o risco, como eu sempre falo, de cair. Então, no caso da LUNC, não tem como usar stop, você coloca o que você pode perder. No caso dessa daqui, dá para colocar um stop, tá? Você tem que entrar com stop, deixa ela cair aqui nos 3,30 e aí você entra com stop aqui, por exemplo, tá? E aí, caso aconteça o pior dos mundos dela cair, perder esse suporte, você não vai perder todo o seu dinheiro, tá? Então, essa é a visão que eu queria passar para vocês. Outra moeda também que eu comentei aqui nos últimos dias é a ADA, tá? Que também ela tá performando mal. E, gente, hoje como é o que eu sempre digo, tá? Se o Bitcoin cair, meus amigos, vai cair tudo, tá? Raramente, alguma outra moeda que se salva e a Cardano tá voltando ali, mas ainda é válida essa bandeira de alta, tá? Porque ela voltou, tá retestando aqui e vai depender agora se o Bitcoin do que o Bitcoin vai fazer, tá? Eu tô vendo uma possibilidade dele estagnar aí, dada a baixa liquidez, né? Que tem em volta dele agora e dado que não temos muitos dados macroeconômicos. Mas a gente nunca sabe, amanhã ou daqui a uns dias pode aparecer uma notícia da Binance sendo processada, de algum problema em alguma corretora, ou sei lá, alguma coisa aí que assuste os mercados e pode puxar tudo para baixo, tá? Isso aqui é mercado de alto risco e vocês têm que estar sempre cientes disso, que uma coisa que acontece do nada pode mudar tudo, tá? 2020, né, que eu não sei se é 4 anos atrás ou 3 anos atrás, estou falhando na matemática agora, tá? Mas
2020 veio a pandemia, uma época dessa, tá? No mês de fevereiro, tava tudo indo bem no mundo todo e simplesmente, antes, né, a pandemia começou por volta ali de novembro ou dezembro de 2019 e em 2020 que ela bateu no mundo, tá? Mas só para mostrar para vocês, olhem o que aconteceu. Aqui tava todo mundo numa época parecida com essa que a gente tá agora, né? Todo mundo esperando o halving do Bitcoin lá em 2020. Ai, vai ter o halving, o Bitcoin vai subir muito, né? E olhem só o que aconteceu aqui, tá? Vou colocar aqui o gráfico na escala logarítmica. Olhem o que aconteceu, tá? Parece pequeno hoje, mas isso daqui, galera, foi uma queda no Bitcoin de 60%, tá? Nem foi 40, foi 60. 40 foi o que ele caiu lá no dia 12 de março de 2020. Então, para vocês terem noção do risco que é esse mercado, qualquer coisa que acontece do nada aí pode mudar tudo, tá? Então, não fiquem aí dando bobeira no mercado, fazendo operações sem stop ou fazendo operações sem gerenciamento de risco, porque ele pode mudar de uma hora para outra, beleza? No mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente terça-feira, uma excelente semana de carnaval. Acho que amanhã o pessoal já volta a trabalhar, pelo menos a maioria, eu também. E é isso, pessoal, desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.